10 anos do Falando Nisso, a gente na sexta temporada, agora de segunda a sexta, às 10h30 da noite, não só para telespectadores, a gente está aí em canais abertos e fechados do Brasil, com a potência da banda KU, com parabólicas pelo Brasil inteiro, mas também a convergência digital, que é uma potência do Grupo Meio Norte de Comunicação. Então, você, internauta e telespectador, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre inovação, tecnologia, medicina de alta performance, com uma referência no assunto. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Aures Dourado, médico urologista, o médico que pautou a cirurgia robótica e em 3D e validou, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas que vem alcançando êxito, inclusive inspirando outros médicos dentro desse casamento perfeito da tecnologia com a medicina. São as tecnologias aliadas. E agora, recentemente, mais uma vez, ele teve um artigo publicado que valida, na verdade, a partir de uma pesquisa que foi feita por médicos, a cirurgia robótica, a cirurgia 3D em vários países do mundo. Esse parece ser um assunto que é muito restrito, mas você não faz ideia de como impacta as nossas vidas. O que isso significa na hora da mesa de cirurgia. O que isso significa para vidas humanas. E é um caminho sem volta. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, porque é claro que tendo uma autoridade aqui no nosso estúdio, nós vamos abordar outros temas também ligados à tecnologia e, claro, à medicina. Em 2 minutos eu estou de volta, não saia daí, até já. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, no meio do povo. Olha, no mundo exponencial de hoje, é impossível você abrir mão de tecnologias. E aí, quando a gente fala de tecnologias ligadas à medicina, a gente tem que pensar nas tecnologias aliadas. O que tem de camada na tecnologia que pode significar, numa mesa de cirurgia, no hospital, nas vidas humanas, mais recursos, menos invasão do nosso corpo, menos risco e mais segurança para o paciente. E isso é um caminho sem volta. Eu reputo que a medicina, ela foi a que começou a escalar mais rápido todos os recursos ligados à tecnologia. E nós temos aqui no nosso estado Piauí, eu tenho certeza que você aí no seu estado tem, mas nós gostaríamos de apresentá-lo melhor para você que nos assiste em outro estado e que não conhece porventura, o Dr. Aures Dourado, que tem uma vida dedicada a isso. Ele começou com medicina aqui no estado do Piauí, mas foi para vários estados, vários países, fez residência, se descobriu dentro dessa jornada de formação com tantos estudos, um urologista, mas não parou por aí. Tanto que hoje ele tem uma empresa de tecnologia que é aliado ao que ele faz hoje na medicina, que é a DocDo, uma empresa que oferta para médicos tecnologias aliadas a cirurgias e à medicina, como a gente falou. Então, é muito bom a gente falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto atualizado, é um assunto que a gente precisa falar mais, porque a gente precisa cobrar mais desses ecossistemas que se atualizem.
porque isso é sobre as nossas vidas também. Doutor Aures, muito obrigada. Fazia tempo que você não voltava aos estúdios do Falando Nisso, eu acho que nessa temporada é a sua primeira entrevista, né? Eu que agradeço, Maia, o convite. Para mim sempre é um prazer estar aqui com você e tendo essa conversa realmente muito agradável, como sempre. Como foi a sua chegada na tecnologia? Porque, assim, como urologista, você pode até fazer uma breve apresentação de como você chegou na urologia e, chegando lá, como médico, qual foi a necessidade que você tinha que fez você se interessar por tecnologia e hoje atuar nas duas áreas? É uma pergunta bem interessante, na verdade, porque a urologia, tradicionalmente, é uma das disciplinas dentro da medicina que mais se beneficiou com a tecnologia. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pedra na bexiga, que é uma coisa simples, que hoje é muito fácil de resolver. No passado, o que você fazia? Tinha que abrir o paciente, tinha que abrir, às vezes até abrir o reto, quando não tinha anestesia, para poder chegar na bexiga. E o que foi o primeiro desenvolvimento? Criar novas câmeras, novas óticas, às vezes bem fininhas, que chegavam na bexiga. Aí a gente começou a chegar na bexiga, depois chegar no ureter, e agora, para chegar no rim sem precisar cortá-lo, a gente começou a desenvolver câmeras que faziam essa flexão. Então, chegar na urologia já está muito próximo da tecnologia. Eu vou te dar outro exemplo. Uma pedra no rim, que nós precisávamos abrir no passado, um dos primeiros tratamentos eram ondas de choque. O que era isso? Eram ondas sonoras que você colocava no paciente e aquela onda sonora emitia uma onda que iria quebrar a pedra. E como é que eu cheguei hoje, que foi essa sua pergunta? Na verdade, qual foi a necessidade? Foi bem interessante essa história, porque um amigo me ligou e disse: Aures, eu estou com uma paciente com câncer no rim, que a gente precisa preservar o rim dela. Eu falei, claro, me manda, sem ver a tomografia, sem ver nada. Eu falei, óbvio que a gente faz, manda para a gente que a gente vai tentar resolver. E quando chegou, era um daqueles casos, na época, para mim, impossível. Era um tumor bem grande, bem no centro do rim, que, sem dúvida alguma, na época, todo mundo tinha que tirar. É um desafio grande. E aí que a gente realmente, a necessidade surgiu, que a gente para pensar como que nós vamos contornar essa situação. E na época eu tinha dois grandes amigos, que um é um Bruno, que é radiologista em São Paulo, ele já trabalhava com impressão 3D, e o outro era o Alexandre Tostenko, que tinha acabado de sair num programa da Fátima Bernardes. Hoje, inclusive, ele é professor da universidade nos Estados Unidos. Né? E ele tratava fobia com realidade virtual. O pai dele era psiquiatra, então ele já tinha um trabalho disso. E eu pensei, cara, na urologia a gente não fez nada ainda. Então eu peguei o conhecimento de um do outro com o meu e eu tive a ideia de começar a fazer esse planejamento realmente virtual e impresso. Nós somos o primeiro do mundo a somar todas as fases da tomografia numa única imagem. Começamos a imprimir realmente. Depois, que avanço, né? E hoje testamos tudo, desde hologramas, desde realidade virtual, a realidade aumentada, que é inserir essa imagem em 3D dentro do robô ou numa superfície que a gente está vendo. E depois de tudo isso, que eu tinha todas essas reconstruções, tinha tudo isso na minha mão, veio a pergunta, como é que eu posso disponibilizar isso para mais pacientes e para mais médicos? E que foi aí que a gente criou a empresa DocDo para fazer isso de uma forma meio que automatizada e realmente inovamos, fomos um dos primeiros do mundo e hoje a empresa tem vários casos feitos na Europa, Estados Unidos, América Latina. Que incrível. Porque, na verdade, o que vocês fizeram foi colocar o Piauí e o Brasil no mapa de uma frente que é muito importante, entendeu? Quer dizer, o que foi validado nos Estados Unidos e na Europa, o que os artigos científicos, o que autoridades na área de medicina, especialistas, né, de alta performance no mundo inteiro, na medicina, na urologia, dizem validar algo que nasceu aqui. E nasceu a partir da sua necessidade como médico, como operar isso, né? Exatamente. Então, quando a gente, voltando para o caso, quando a gente fez essas reconstruções, a gente começou a entender melhor a anatomia daquele caso, a anatomia daquela paciente, a necessidade mais precisa de como fazer melhor aquela cirurgia. E no final a gente executou, não só planejou, eu operei a paciente, a gente preservou completamente o rim da paciente, tirando só um tumor, que para mim, sem aquele planejamento, teria sido impossível. E que é como se fosse, uma evolução do que a gente já tem, que é muito bom na medicina, e que ficou melhor ainda,
que são as imagens, né? Sem dúvida. Quer dizer, as imagens foram ficando para vocês aliadas, assim, num nível que não tem mais como voltar atrás, né? Não tem como fazer cirurgia sem elas, sem dúvida. Né? Então, assim, eu comparo muito hoje a imagem que nós temos que evoluir a dirigir um carro no passado. Para você ir de uma cidade A para B, você teria que ter um mapa impresso, às vezes em preto e branco, e folhear várias vezes, olhar para tentar compreender o trajeto, e você se perde no meio do caminho. Total. Às vezes teria que voltar, aconteceu isso na minha infância, meu pai se perdeu em uma viagem, enfim. Quem dirige hoje sem um GPS? Ninguém. Então, na medicina também da mesma forma, cirurgias complexas, né, necessitam de um planejamento complexo, um planejamento mais dedicado. Então, fazer uma cirurgia hoje com uma tomografia impressa, eu acho, não vou dizer um crime, mas assim, tem como melhorar muito, porque uma imagem impressa em 2 dimensões, em preto e branco, e às vezes você precisa de várias fases. Ou seja, imagina o cirurgião, ele tem que fazer o seguinte: olha uma fase que dá para ver sua artéria, olha uma fase que dá para ver sua veia e olha uma fase que dá para ver só a urina sendo eliminada. Agora você, antes de uma cirurgia, tem que pensar naquilo. Tu não sabe o que vai encontrar. Na verdade, você tem que criar um mapa 3D na cabeça, tentar decifrar aquilo para poder fazer na prática. E uma vez que você tem tudo aquilo, realmente de uma forma até colorida, enfim, que dá para tirar um tumor, colocar um tumor, tirar a artéria, colocar, facilita muito a compreensão do cirurgião e, além disso, facilita muito a compreensão do paciente. O paciente, quando ele vê a tomografia, ele não sabe o que ele está vendo. Imagina você se submeter a um procedimento que você não está entendendo o que vai ser feito com você. É muito arriscado. Então, eu acho até a questão da humanização da medicina em si, é você trazer o paciente para compreender o que vai ser feito, qual que é o problema que ele tem e, obviamente, melhorar toda a compreensão daquele caso da equipe cirúrgica para poder entregar um resultado melhor. Porque tem uma equipe, você falou, tem uma equipe, tem coisas que podem ser feitas antes para facilitar com a clareza que vocês têm a partir dessas tecnologias. Tem várias perguntas, você falando aí, uma delas, você citou robótica, 3D, holograma, realidade aumentada, realidade virtual. Qual é a página que a gente está hoje? É tudo junto ou o que se mostra mais eficiente? Não, na verdade, assim, todas as tecnologias, o objetivo não é excluir uma elas nova, se somam dependendo do exatamente, caso. se somar. Dependendo do caso. Por exemplo, hoje, se você tiver uma plataforma robótica com esse planejamento, aí é possível, dentro da plataforma robótica, jogar esse planejamento virtual, que é o que seria a realidade aumentada. Eu posso só ver essa imagem ou eu posso simplesmente sobrepor a anatomia do paciente. Sim. Ou seja, eu tenho um rim e vou colocar uma imagem em cima daquele rim translúcida para guiar onde que está a artéria. Depende da plataforma que você tem disponível. Outro exemplo, nessa própria plataforma robótica, eu posso colocar um braço com ultrassom. Aí eu acrescento o dado do ultrassom. Eu posso apertar um botão e a ótica que eu estou vendo realmente aqui, como se fosse começa a ver imagens em infravermelho. Eu posso colocar um corante especial que tem uma fluorescência. Então, hoje, o que eu falo, na verdade, no passado, nós falamos assim, a realidade aumentada é tentar misturar a realidade que nós temos com os dados para reproduzir a nossa realidade naquele meio. Na verdade, hoje a cirurgia do futuro, a cirurgia 4.0, ela não tem o objetivo de reproduzir o que nós vemos. Eu ia perguntar sobre isso, o que vem por aí. O objetivo hoje principal é amplificar as potencialidades humanas. Então, a inteligência artificial, ele não vai imitar o meu raciocínio, ele vai melhorar o meu raciocínio, minha tomada de decisão. As novas óticas não vão reproduzir o que eu estou vendo, eu vou ver além do que eu estou vendo, novos espectros de onda que nós não estamos vendo. Tira a intuição e chega à precisão. Exatamente. Né? Por exemplo, na ótica, além desse infravermelho, que eu posso colocar um microscópio na câmera. Então, eu já posso dar o diagnóstico, se é câncer ou não, em tempo real, sem precisar cortar, ir para uma lâmina. Eu já vejo padrões diferentes de vascularização. E a mão humana, eu não quero mais imitar a mão humana, eu quero deixá-la bem menor, com mais grau de liberdade e com mais precisão. E eficiência. Então, quando a gente comparava a cirurgia menos invasiva do passado, era tentar reproduzir a cirurgia aberta. Não, a gente já passou dessa fase há muitos anos. Hoje tem outros parâmetros. É tentar melhorar, entregar muito mais do que o que a cirurgia aberta
nos entregava no passado. Vamos lá, a gente tem o Dr. Aures Dourado, aqui ao meu lado, que está entre os melhores urologistas do mundo, não sou eu que estou dizendo isso, né? As revistas científicas, as publicações, né? As aferições, tudo, né? Tudo que foi legitimado em relação ao que ele faz. Ele opera fora do Brasil, ele traz pessoas de fora para operar aqui. Já, inclusive, a gente vai falar sobre uma cirurgia dessas. E que foi já, antes dele fazer 40 anos, ele não gosta que fale da idade dele, ele foi parte do seleto grupo dos 10 melhores e mais relevantes urologistas do mundo. Né? Depois dos 40, não sei em que seleto grupo ele vai entrar, mas ele continua entre os melhores. Aí eu olho para você e digo, como que a gente faz para ter mais Aures Dourado? Isso passa pela formação, isso passa pela academia, isso passa pela inclusão digital, isso passa por tanta coisa. E para mim é uma alegria conversar com você sobre isso, porque eu acho que a gente tem demonizado a tecnologia e eu faço parte de dizer, calma, a gente sempre foi assim, um ser humano, bom e ruim o tempo inteiro, faz mau uso e bom uso o tempo inteiro. E para mim é muito interessante falar da parte incrível, exponencial da tecnologia, das tecnologias aliadas dentro de uma área que eu amo, que são temas essenciais e a medicina está dentro dela. A gente está em que página, doutor Aures, no Brasil? Porque assim, quando a gente fala do mundo, eu sei que o Brasil, você pautou o Brasil lá fora, né, com o seu trabalho, e outras pessoas e outros médicos em outras áreas também. Mas como que a gente tira esse atraso? A gente tem muita coisa para alcançar. Como que a gente leva isso que você acabou de nos descrever com detalhes para outras áreas, com médicos com qualificação como as que você tem e teve, e não para de ter, porque você não para de estudar? Primeiro, obrigado pelas palavras. Eu acho que você é minha amiga pessoal, então eu tenho... Não, mas tem muita bondade nessas porque eu leio onde está falando sobre você. É só por isso, viu? É porque eu sou a jornalista que faço o dever de casa. Eu sei quem está citando você no mundo. Então, assim, como você falou, esse trabalho acabou nos dando uma projeção internacional muito grande. Então, tivemos várias alegrias por estar no Piauí e levar o nome do Piauí para fora. Eu lembro muito bem um dos primeiros congressos que eu fui dar aula fora, na Itália, e alguns europeus são bem diretos. Ele perguntou, você, de onde é, quem é? Eu nunca ouvi falar de você. Eu falei do Piauí, o cara menos ainda, né? Então foi bem legal, tanto que nessa época, depois dessa pergunta eu mudei minha aula. O primeiro slide era o mapa do Brasil, o mapa do Piauí. Tem uma aulazinha básica de geografia. Para dizer onde nós estamos. Mas geografia, coragem, ousadia, uma aula de tudo, né? E na medicina, assim, pelo menos na cirurgia, os médicos brasileiros são muito bem vistos fora. Nós temos uma habilidade cirúrgica assim, bem diferenciada. Até porque nós temos um país de 200 milhões de habitantes, nós operamos muito, nós temos muita facilidade de ter acesso a esse paciente, tratar e ajudar. Só que, ao mesmo tempo, nós temos como chegar lá, toda uma infraestrutura que ainda, pelos aporte anos... de recursos, a qualidade dos hospitais, dos equipamentos. Sem sombra de dúvida. Então, assim, esse aporte de investimentos na educação acabou caindo muito percentualmente caiu muito ao longo dos anos. Então, nós temos universidades importantíssimas, como a USP, que hoje carecem de recurso. Até o prestígio do professor universitário caiu muito. Desculpa até falar, sendo bem honesto, assim, se abre uma vaga para professor da Faculdade de Medicina aqui, ele não vai ganhar R$2.000 por mês, entendeu? Um professor substituto aqui. Então, assim, isso tudo acaba afastando as melhores mentes da academia. E tem países fora, que nós sabemos, que é exatamente o contrário. O professor universitário, ele é muito valorizado, ele vai ganhar muito mais. Então, se você não muda essa cultura de realmente, não só a remuneração, mas assim, isso reflete qual a importância que você dá para a educação. Se isso não mudar, Maia, não adianta. A gente vai ter realmente estar correndo atrás de outros países que estão dando essa importância, que realmente estão publicando, inovando de fato, e nós vamos ser apenas meros repetidores do que está vendo lá fora. Entendeu? Tem que fazer uma virada de página aí muito gigante. É muito difícil, culturalmente é muito difícil haver essa mudança. Exige muitas coisas que
é difícil falar um pouco disso. É mudar muita coisa, são muitos ecossistemas envolvidos, né, em torno da saúde, é muita coisa, é a indústria, é o governo, é a política pública, é recurso, é formação, é faculdade, é oportunidade, é tecnologia, né? Por isso, assim, que as grandes mentes ainda estão na iniciativa privada aqui no Brasil. Então, acabam se deslocando para a iniciativa privada por conta disso. E para chegar lá, você tem que ter todo um estímulo na formação, desde básica, a gente tem uma deficiência muito grande, até chegar na formação universitária, enfim, pós-graduação e etc. Eu mudei um pouco a minha opinião agora recente em relação a artigos, né? Porque eu vi que, por exemplo, eu sempre gostei de artigos científicos publicados, apesar de que eu sempre ficava assim, é o artigo, mas eu acho que no Brasil demorou muito para a universidade, as academias serem demandadas pelo mercado, né, como já acontece nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E eu achava que, quando eu via a questão dos nossos artigos no Brasil, eu ficava dizendo, mas pouca gente tem acesso, né? Porque agora que a gente está abrindo essa caixinha da ciência, né, que não é uma caixinha, é uma caixona, e eu vi que um dos motivos do Brasil está entre as 50... as 50 causas, 50 motivos da ciência estar em evidência, foi o fato da quantidade de artigos publicados pela USP, pela Unicamp, e que deram visibilidade à ciência. Mas assim, também a gente tem que criticar como é que é publicado, o que vai ser utilizado essa publicação. Exato. Porque qual que é o nosso defeito ainda, que ainda falta, assim, ao meu ver? Aquele artigo, na grande maioria das vezes, tem que ter uma aplicação prática. Muitos não têm. Os seus artigos têm essa aplicação. Você já publicou muito a gente fora, sempre né? buscou uma aplicação prática. Então, assim, ou gerar patentes, tá? Ou gerar registros registros de software, porque a universidade, ela tem aportes de quem? Da população. Só que aqueles aportes da população têm que ser revestidos de alguma forma, não só com assistência, mas você tem que criar produtos efetivamente úteis que vão servir de volta à sociedade. Mas no seu caso, por exemplo, você já foi convidado para publicar artigos em revistas e em publicações importantes, sem dúvida. Depois que você tem realmente algum know-how em determinada área, várias revistas te convidam para escrever algum editorial, para publicar... Você já publicou onde que para você tem um valor inestimável? Eu acho que na medicina a gente mede a importância das revistas pelo fator de impacto. Sim. E na urologia, a revista que tem o maior fator de impacto é o European Urology, que é uma revista da Sociedade Europeia de Urologia, que hoje está 19, ou seja, cada artigo publicado lá reverbera muito no mundo científico. E nós conseguimos ser capa do European Urology, com um trabalho nosso, e depois disso, esse mesmo artigo ganhou o prêmio do melhor artigo do ano em 2019, como o melhor artigo do ano naquela categoria, enfim. Então, assim, realmente foi para mim, isso é um divisor de águas, porque nem todo mundo consegue, assim, até publicar lá, imagina ser capa da revista, enfim. Quer dizer muita coisa, né? Quer dizer muita coisa para você, para a medicina, para o Piauí, para o Brasil. Quando a gente vai dar alguma aula, que alguém fala assim, não, ele foi capa do European, e todo mundo, agora é diferente. Se aquele cara tivesse perguntado para você, e você é de onde? Exatamente. Agora ele sabe quem é você. Sem dúvida. Agora, assim, essa nova conquista de vocês na área de tecnologias aliadas à medicina, né? Com nomes importantes da robótica mundial, nessa publicação super importante, que foi um artigo de excelência, inclusive reconhecido por duas autoridades, né, que é o Dr. Vipul Patel e o Dr. Bernardo Rocco, que foi importante para a avaliação da ferramenta de planejamento 3D de vocês. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse estudo é muito... Porque isso é bem recente, esse né? Estudo, é de agora, foi publicado né? no mês passado, esse mês. Esse estudo é muito legal, porque, na verdade, o que é ele? Foram enviados, isso um grupo terceiro, não fui eu que enviei, a Universidade de Milão, que fez isso, criou um questionário para avaliar se aquilo que a gente criou, qual que era o impacto em vários urologistas. Avaliação de impacto da ferramenta de vocês. Então, eles mandaram questionários para 100 urologistas do mundo, incluindo Estados Unidos, Egito, Itália, Brasil, Portugal, enfim, vários países do mundo, de médicos que usam nossa plataforma no dia a dia para dizer quão útil é. Realmente serve para alguma coisa? Traduzindo, isso serve para alguma coisa? E o que é interessante, que 77% dos
médicos que responderam o questionário, eles disseram que impactou muito no dia a dia, na cirurgia de tumor renal. Então, esse planejamento realmente muda, especialmente para casos difíceis, muda muito. O que a gente está falando, gente, vocês lembram que eu abri aqui falando o que significa isso num centro cirúrgico, né? Ali na mesa de cirurgia. A gente está falando sobre tudo isso e a gente tem que pensar a quantidade de pessoas que têm a sobrevida aumentada, que são salvas, que são impactadas positivamente. Tem a questão da segurança. Agora, os hospitais, você opera aqui em Teresina, opera fora, opera em outros países. Como é que funciona isso? Porque você é muito convidado para operar fora, né? Então, assim, a minha base é Piauí, Teresina, Piauí. Obviamente, ainda bem. Só que a parte de robótica toda eu faço em São Paulo, mas a gente já operou em vários outros estados aqui. A tecnologia pode estar em qualquer lugar. Em Minas, né? aqui, Fortaleza, enfim. E em outros países também, a gente né? é convidado para fazer cirurgia ao vivo, tanto que na pandemia acho que eu ia não sei se não era Uzbequistão, a gente ia fazer a cirurgia até lá. Então, felizmente, graças à urologia, eu já tive a oportunidade de conhecer inúmeros países. Já dei aula em Moscou, em Kiev, toda a Europa ali. Além dos congressos que você participou com essas Exatamente. aulas, né? E voltando a falar do artigo, o Vipul Patel hoje é o cirurgião robótico que mais opera câncer de próstata no mundo. Então, para você ter uma ideia, ele está chegando a 20 mil pacientes de câncer de próstata operado. É um número absurdo, acho que ninguém vai chegar nisso. Ele opera 8 a 10 pacientes de câncer de próstata por dia. Isso há vários anos. Então, se você fizer os cálculos, você vê que é impossível. Ele sabe tudo. Então, ele começou muito antes. E o Rocco também é um dos caras que mudou a cirurgia de próstata com alguns detalhes anatômicos. Então, realmente, estar ao lado de pessoas como essa é um motivo de orgulho absurdo. Eu imagino. Por que o nome desse robô é Hugo, robô cirúrgico? Não, são novos robôs. Então, assim, isso que é legal. Queria falar sobre isso, porque eu queria falar, ainda vai dar tempo, vou correr, sobre o robô Hugo, sobre inteligência artificial, sobre uma pergunta aleatória, curiosidade de jornalista. A gente está tratando agora do quântico, né? Então, o quântico chegou, a computação quântica, realmente para mudar tudo. Isso afeta ou é viagem minha de alguma forma a medicina para o bem ou para o mal? Então, vamos começar pelo Hugo. Pronto, então assim, o robô mais testado no mercado é o Da Vinci. Ele já tem mais de 20 anos. Para cirurgia, para cirurgia. Então, assim, só que isso, como ele era o único, agrega um custo altíssimo. Sim. Então, assim, um novo robô é muito caro, traduzindo. E várias patentes dele estão caindo. E como essas patentes estão caindo, inúmeras empresas estão desenvolvendo novos robôs. Teve agora um congresso na Austrália, em Sydney. Foram apresentados mais de 40 novos robôs que vão entrar no mercado. No Brasil, além dele, entraram 2 recentemente. O Versius, que é uma plataforma completamente diferente que a gente já tinha, e o Hugo, que é esse novo robô. Como é que uma patente cai? O tempo. Existe um tempo determinado, exatamente. E aí a pessoa, quem patenteou não fica atento ou é natural? Não, na verdade é natural venceu? que isso aconteça. Ela vence, às vezes tem 10 anos, enfim, dependendo. Aí o que ele, por exemplo, é a patente do robô? Não, é a patente de cada engrenagemzinho que está no robô. Então são milhares de patentes. É muita coisa envolvida. São milhares de patentes. Né? Então vários robôs vão chegar no mercado, acho que nos próximos 10 anos. Parecidos com o tradicional e muitos que vão ser disruptivos, que não serão tão parecidos com o tradicional. Por causa da inteligência artificial também? Por conta de tudo, assim, pesquisa, inteligência artificial. Imagina que hoje o robô que nós temos, na verdade, e isso é até uma confusão que o paciente faz, ele acha que o robô que vai operar. Não. O robô que nós temos hoje é uma plataforma que chama Master Slave, é uma plataforma escrava. Ela vai fazer apenas o que eu fizer. Então ela imita o meu movimento, dá uma melhorada, diminui tremor, diminui uma série de coisas, mas se eu mandar ela cortar no lugar errado, ela vai cortar no lugar errado. Então o paciente vai ter um dano dependendo, totalmente dependente do cirurgião. E a inteligência artificial vai entrar nisso aí, porque nós já temos algoritmos, programas que identificam onde o cirurgião não deve cortar, que ele identifica por onde o cirurgião vai. Agora imagina daqui a 20, 30 anos, o robô vai fazer isso automaticamente. Entendeu? Incrível. A robótica, na verdade, é a evidência do futuro. E isso utilizando a inteligência artificial. Você vai pegar vários dados, vai tratar aqueles dados e o robô vai tomar uma decisão do que fazer.
Só que, assim, felizmente, na cirurgia talvez seja a última fronteira, mas na prática, hoje, várias áreas da medicina já estão sendo impactadas. Por exemplo, o que for padrão de imagem já está sendo impactado muito. A radiologia, assim, os algoritmos já conseguem identificar os padrões. É aquela tomografia normal ou não? Aquela tomografia tem um achado. Hoje nós estamos numa fase que eles conseguem triar rapidamente. Aquilo é normal, isso facilita e já ganha tempo. Mas já com vários softwares estão sendo lançados que conseguem dar diagnósticos precisos. Por exemplo, um eletrocardiograma. Não tem sentido você olhar aquilo. Não, aquilo é um padrão eletrocardiográfico. Então, aquilo já tem máquinas que dão laudo automaticamente. Sem precisar de cheque, né? Exatamente, sem precisar de nada. Você faz até laudando em outro local do Brasil. Não precisa validar, não precisa de um médico, né? Outra coisa, a patologia, que são padrões de imagem também. Aquilo você já tem vários softwares que vão, aos poucos, diminuindo a necessidade do médico. Óbvio que isso, até eliminar completamente, vai demorar, eu não sei dizer muito tempo, porque eu tenho medo, que é tudo exponencial, é tudo muito rápido. É impossível de prever. Por exemplo, eu gosto muito de falar, 18 anos eu estava na faculdade. Para eu estudar, para pegar um artigo, eu tinha que ligar para a BIREM, que era uma biblioteca em São Paulo, eles tiravam a xerox, mandavam para o correio, aí que eu ia ler um artigo. Hoje você bota no Google, assim, até no falecido Twitter, né? Sim. Ele já na hora que no X, né? Ainda está aí, né? Na hora que o artigo sai, eu já recebo um aviso no meu celular que o artigo saiu. Você já tem quanto tempo de urologista? Urologia, eu acho que foi desde 2011. Tem 12. Não, cirurgia, quando você entra na residência, já começa a operar. Isso desde 2006. Então eu já tenho, 16 anos. Mas em 16 anos você já tô na publicou cirurgia. E foi convidado. As principais publicações realmente de grande impacto começaram em 2015. Imagina, com menos de 20 anos, você já pautou o Piauí e o Brasil num mapa das tecnologias aliadas à medicina, ligadas à urologia, né? No mundo, né? Quer dizer assim, você não... Então, YouTube, a gente aprende muito pelo YouTube. Várias cirurgias, antigamente você tinha que viajar para ir para outro país para ver um expert fazendo. Hoje você liga o YouTube e você vê todos do mundo, os principais ali no YouTube. É muito legal. E na verdade eu acho que a tecnologia, acho assim, que há casos e há casos. Cada vez mais vão ser as inteligências humanas, né? Vão ser os comandos humanizados, a sua capacidade de trabalhar com essas tecnologias e fazerem delas aliadas mesmo. Porque, por exemplo, quando você fica falando de todos esses dados, que o robô já vai dizer o que é cada coisa, de eletro e tal, de tumor, mas eu fico pensando, isso é incrível para um país onde a medicina e a saúde sempre foi subnotificado. Isso é um choque. Na verdade, isso é uma explosão. Entendeu? Porque nós ainda somos muito subnotificados. Por isso que eu digo assim, tem uma parte que vai ser rápida e tem outra parte que vai demorar um pouco. Você acha? Sem sombra de dúvida. Assim, hoje a gente ainda está brigando para eliminar pólio, para ter saneamento básico. Então, assim, tem muita coisa que a tecnologia... As primeiras coisas não estão sendo feitas, né? A tecnologia, assim, e o que é ruim disso é porque tudo que é tecnologia é caro. Então, primeiro você consegue... beneficiar uma pequena cirurgia parcela. dessa o SUS não paga. Não, mas tem locais no Brasil que o SUS faz, mas não porque o SUS pague, porque existem projetos de pesquisa que conseguem fundos de financiamento que estão por trás. E também tem locais, quanto mais rico o local, você tem bilionários, o que eles fazem? Compram um robô para dar para o hospital X e financiam aquilo. E isso os Estados Unidos faz muito bem. Ex-alunos de Harvard, de grandes universidades, que realmente foram muito bem sucedidos na vida, acabam financiando. Então a educação volta. Você volta para aquilo. Eu tenho dados que falam, eu tenho um quadro chamado Dados que Falam no Falando Nisso, e a gente vai mostrar essa semana, que não dá tempo eu buscar aqui rápido, que a gente vai mostrar os maiores doadores de ciência do mundo, para a ciência do mundo. E é claro que a Melinda e o Bill Gates... E o Bill Gates da Fundação. Eles estão, claro que tem, e tem uns monstros aí, uns caras que, os Nobel da vida, ou não sei o quê, enfim. Vamos mostrar rapidamente, para a gente encerrar, um vídeo muito rápido mesmo, muito rápido, que a gente pegou da rede social, do Instagram do Dr. Auros, que é sobre a cirurgia de marca-passo de bexiga. Ele vai falar rapidinho e depois ele explica para a gente. Vamos ver, por favor. Hoje
Hoje nós tratamos uma paciente com perdas urinárias severas que não responde à medicação oral. Então esses pacientes precisam usar fralda, precisam usar dispositivos que atrapalham muito a qualidade de vida no dia a dia. Às vezes limitando suas atividades diárias e até atividades sociais. Vim a Teresina fazer um procedimento que é um implante de um marca-passo de bexiga. Tratamento que visa melhorar o funcionamento da bexiga em pessoas que têm bexiga hiperativa, incontinência urinária. Hoje tivemos a felicidade de tratar uma paciente de 82 anos e fazer o primeiro procedimento para esse fim aqui em Teresina. O procedimento foi super tranquilo, sem intercorrência alguma, e a nossa expectativa é que a gente consiga ajudar de fato essa paciente a melhorar a qualidade de vida de uma forma definitiva. Operou com você? Luiz Rios. Luiz Rios é um médico do Einstein, coordenador também do programa de residência do Hospital do Servidor Estadual em São Paulo. É um dos maiores especialistas, não só do Brasil, do mundo, sobre esse tema, que é de disfunções miccionais, é o controle da urina do paciente, entendeu? Então imagina que nós só damos valor quando a gente perde. Imagina, urinar é uma coisa que a gente faz 5, 6, 7 vezes no dia, a gente nem percebe, é uma coisa tão automática. Agora imagina se você está com muita dor na urina, ou então se você está perdendo... Nunca tinha ouvido falar, marca-passo de bexiga. Exatamente, então essa paciente, a bexiga dela contrai involuntariamente. É muito comum, às vezes tem pacientes que têm problemas neurológicos. Todos os pacientes que têm algum trauma da coluna, que têm alguma dificuldade paraplégica, ele tem uma bexiga que funciona diferente da nossa. E que a gente chama de bexiga hiperativa. Ela contrai antes da hora. Imagina você estar aqui e de repente você perde xixi, começa a urinar e não consegue parar involuntariamente. Isso te causa uma limitação social muito grande. Total. Tem que usar fralda, odor desagradável, você não consegue realmente, às vezes tem até vergonha de fazer algumas atividades. E realmente é a primeira vez que foi colocado aqui no Piauí. Pois é, eu ia perguntar, é a primeira cirurgia no Piauí desse marca-passo de bexiga. Já existe já há bastante tempo. Por isso que ele veio, né? Por isso que ele veio. Então, nós colocamos um eletrodo na coluna do paciente. Então, a gente funciona para encontrar exatamente a terminação nervosa. E esse eletrodo, que é a tecnologia, está ligado a um gerador que gera impulsos que vai ajudar a controlar essas contrações. É muito legal. Também serve por exemplo, para quem tem constipação crônica. Então, a proctologia também utiliza isso para regular também o hábito intestinal. Qual é a camada de tecnologia disso? Isso é bem, já existe, eu vou ser bem honesto, já existe desde a década de 80. Só que comercialmente aqui no Brasil deve ter 10 anos apenas. Que atraso. E a gente chegou agora, a primeira vez que a gente... Mas até chegar lá no lugar certo, eu imagino que as imagens de novo... Não, são muito boas, é isso que eu estava falando. A gente vem toda a escopia, navegação, tem um neurofisiologista para ficar, ele punciona o músculo para saber como é que está sendo o estímulo de cada coisa. É bem legal. A entrevista foi longa, eu acho que bateu todos os recordes. Já vamos para o Guinness Book, mas eu só vou registrar no Guinness Book da maior entrevista do Falando Nisso se o Dr. Auro me der as milhas dele. Eu vivo dizendo para ele que eu queria viaja demais, gente. Ele não para aqui, viaja demais. Dr. Auro, tem que ter Dr. Auro Dourado, parte 1, 2, 3, 4, e você voltar aqui mais vezes, não demore mais. Obrigado, mas é sempre um prazer. Muito obrigada por ser esse médico tão humano, você podia estar operando e atuando em qualquer lugar do mundo, escolher o Piauí, que é onde você nasceu, Teresina, para ficar aqui atuando e para pautar a gente, para inspirar e para se desafiar, porque eu imagino também que não seja fácil, não. Tudo tem a dor e a delícia. Com certeza. Então, muito obrigada pela entrevista e parabéns por essas conquistas todas. Obrigado, tá bom? A gente ganha também junto com você. Eu vou para um breve intervalo comercial, porque eu estou atrasadíssima. Eu volto em instantes, não saia daí, até já. É de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte,
nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Olha só, a gente queria falar para vocês, a gente está de volta sobre a Faculdade 7, que tem 25 anos de história, referência no ensino superior, não só do Piauí, né, mas do Nordeste do Brasil. E quando a gente fala isso, a gente está falando do sistema presencial modulado de ensino, que é inovador, pioneiro, único, né? A faculdade oferece os cursos de biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, pilotagem de aeronaves, odontologia, uma excelente oportunidade para quem trabalha ou mora em outro estado, outra cidade e quer realizar o sonho de ter o seu diploma. Então, a Faculdade 7 conta ainda com uma estrutura gigante, moderna, são 11 mil metros quadrados aí de estrutura de laboratórios, de salas de aula, tudo inovador, de cinemas, tem estúdios de podcast, muita coisa na faculdade, inclusive pauta tendências para as outras faculdades. E aí o projeto de sala de aula invertida, dentro desse sistema presencial modulado de ensino, ele também conta com um programa de nivelamento, né, e orientação pedagógica em técnica de estudo. Então, tem toda uma estrutura de atendimento, de apoio, né, de auxílio ao acadêmico. Então, você confere agora os depoimentos de alguns dos nossos alunos e, para saber mais, não se esqueça, 86-99920-8914 ou 994540124. Vamos ver. E a Faculdade 7, com a estratégia do curso modulado, traz essa oportunidade para alunos de todas as regiões fazerem seus cursos de graduação, tanto quem ainda não fez, como quem tem o sonho de fazer um curso de graduação, numa rotina que dá para encaixar trabalho, estudo. Dizer que hoje eu sou acadêmica de biomedicina da 7, eu garanto com toda certeza que é o meu maior orgulho. Vamos agora para o nosso giro. Alunas do curso do 2º ano do curso técnico integrado em mecânica do IFP de Betim, em Minas Gerais, criaram um protótipo de aparelho mecanizado que simula os movimentos de uma automaquiagem. Aí você diz, nossa, mas por quê? Porque elas estavam pensando nas pessoas com mobilidade reduzida, que essas pessoas podem usar o produto de beleza como base, rímel, blush e se maquiar de forma autônoma. Eu já amei esse projeto e a gente trouxe aí a Maria Luísa, a Carolina, a Ana Luísa e a Eduarda, que são estudantes desse curso de integrado em mecânica do IFP de Minas Gerais, para falar para a gente sobre esse projeto. Adorei. Vamos ver. Oi, Maia! Nós somos a Unibeauty, formada por Eduarda, Ana, Carol e por mim, Malu, e nós somos estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, aqui do campus de Betim. Este ano, nós participamos do programa Power for Girls, um programa de iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos, juntamente com o Instituto Glória e o CONIF. Eles buscam o empoderamento e o empreendedorismo de jovens meninas como nós, da rede federal. Este ano, o tema foi Acessibilidade e Inclusão. Cerca de 104 equipes se inscreveram, mas apenas 20 foram selecionadas. Dessas 20, a nossa equipe foi selecionada e nós, junto com o auxílio da mentora Márcia Passos e do nosso professor orientador Gabriel Mendes, nós desenvolvemos um protótipo robotizado que simula os movimentos da automaquiagem, para auxiliar as pessoas que têm mobilidade motora reduzida nos membros superiores a se maquiar, assim trazendo acessibilidade e inclusão para essas pessoas. Entre os dias 5 e 7 de outubro, nós estivemos lá em Brasília para poder participar da finalização do projeto, onde nós conhecemos pessoas muito importantes como a embaixadora dos Estados Unidos, entre os outros representantes de lá, além da Natália Arcuri, uma investidora super importante aqui no Brasil, e a CEO do Instituto Glória, a Cristina Castro. Algumas de nós tivemos a oportunidade de andar de avião pela primeira vez na vida, entre diversas outras situações. Então,
Então, estamos aqui para chamar vocês, meninas que são estudantes das redes federais e quiserem participar ou mudar o mundo de alguma forma, venham participar desse programa incrível que se chama Power for Girls. É isso, Tchauzinho! Que lindas, né, gente? Olha, adorei vocês, adorei. Se for para mudar o mundo com vocês, com projetos desse nível, me chama que eu vou. Adorei. Muito bom a gente poder estar divulgando esse projeto, meninas. Obrigada. Já que a gente está falando de beleza, com essa iniciativa aí inovadora das meninas do IFP de Betim, lá em Minas, deixa eu falar para vocês sobre o Centro de Estética doutora Rosiane Débora. A gente vai falar desse centro que é o melhor centro de tratamento facial e corporal de Teresina e do estado, né? Mas uma referência também no Brasil, eu vou já contar por quê. Porque tem cuidados exclusivos e inovadores para deixar você com aparência saudável e bonita em qualquer idade. Isso é muito bom. A doutora Rosiane Débora é referência em estética, tanto que em novembro ela vai receber o prêmio Top of Mind Brasil, o mais conceituado entre empresas na categoria Centro Estético, estará entre as melhores do país. O Centro de Estética doutora Rosiane Débora tem especialistas em tratamento de acne e clareamento, limpeza de pele profunda, hidratação, tonificação, tem ótimas e melhores modernas tecnologias e ela é pioneira em depilação a laser 4D no Piauí. E aí a gente queria destacar a tecnologia ultrassom microfocado, que vai ajudar você a rejuvenescer sem cortes e cirurgias e com resultados visíveis na primeira sessão. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre o Centro de Estética doutora Rosiane Débora, ele fica em Teresina, na Avenida Campos Sales, 1774, no centro de Teresina, e você pode agendar a sua avaliação pelo WhatsApp 8632123650. Vamos agora para os nossos dados que falam bilionários que são filantropos, caridosos, doadores, que a gente vai conhecer agora. Quem são esses bilionários que são os maiores doadores de 2023? Vamos conhecer no dados que falam. As pessoas mais ricas dos Estados Unidos estão entre as pessoas que mais fazem doações do país, né, e do mundo. Segundo os cálculos, representam menos de 6% de seu patrimônio líquido combinado, porque quando a gente pensa assim em doações, que a gente fala em 6%, rapaz, 6% do que eu ganho, do que o Cleito ganha, do que a maioria de vocês que está nos vendo ganha é muito pouco, gente. Mas bote aí 6% de uma fortuna em dólar. É muita coisa, né? Então, assim, a Forbes investigou as doações conhecidas e atribuiu a cada uma pontuação de filantropia, variando de 1 a 5 para calcular as pontuações somadas, né? E aí a gente vai ter agora. Doou menos de 1% da riqueza. O CEO da Tesla, o Elon Musk. Elon, vamos abrir essa mão. O da Oracle, o Larry Ellison. O da NVIDIA, o Jensen Huang e outras 124 pessoas. Doou quase 5%. Né? Aqui tem o Mark Zuckerberg, muito pouco, vamos doar mais. Tem o Jeff Bezos, da Amazon, tem o Carl Icahn e outras 138 pessoas. Doou quase 10% da riqueza, está melhorando. O Charles Schwab, né, titã dos fundos de hedge, que é muito conhecido, o Stephen Cohen, magnata da música e do cinema, e o David Geffen, além de outras 51 pessoas. Doou de 10% a 20% da riqueza. O ex-prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, cofundador da Salesforce, o Mark Benioff, bilionários do fundo de hedge, que entra de novo aqui na lista, o Jim Soames, e outras 17 pessoas. E doou mais de 20% da riqueza, quem são os mãos abertas, gente? John Arnold, da Edith Broad, Warren Buffett, Bill Gates, Melinda Gates, que estão separados agora, né? O Amos Austin Jr., Pierre Omidyar, a gente não sabe mais quem é ninguém aqui, o Mackenzie Scott, o Lynn Schusterman e o Jeff Skoll, além de George Soros. Todos esses são os que mais doaram. Dos conhecidos aqui tem o Bill Gates, a Melinda, o Buffett e o Ed Broad, que é muito conhecido junto com o John Arnold. O restante eu não conheço, mas nem preciso conhecer ele. Vocês já estão doando, já estou super feliz. Foi ótimo. A gente vai agora falar sobre o hospital
Vilar Hospital de Olhos. Então, enxergar mais longe com o Vilar Hospital de Olhos. É com esse hospital. Um corpo clínico conceituado, a mais alta tecnologia. O Vilar tem tudo para dar mais liberdade à sua vida e ao seu dia a dia. Você que tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, você pode viver o melhor da vida, livre dos óculos, com a cirurgia de correção de grau a laser, a cirurgia refrativa. Então, marque já a sua consulta pelo 86-2107-9900, 86-2107-9900, e Vilar é excelência em oftalmologia. Vamos de G3. A G3 a gente gosta muito, a gente acha que realmente é uma empresa que nos orgulha demais, né? Eu estou fazendo um cheque aqui, tá, produção? Que nos orgulha demais e ela está fazendo... Tem mais uma novidade para você. Qual é? 600 megabytes por R$ 99,90. Gente, isso aqui eu digo que é sempre Natal, né? Você ainda pode turbinar a sua assinatura. Você tem 30 dias para pagar. Então, assim, você tem que ir para a G3, porque a G3 ela é um case de sucesso aqui no nosso estado, está indo para outros estados também, e você pode e deve fazer parte disso, tá? Então, não deixa de consultar todos os preços. Quem tem não quer sair de jeito nenhum, tá? E quem não tem está louco para vencer já o contrato, para sair e correr para a G3, porque você já pode ligar para o 0800 186 6.000 e já fazer a sua assinatura. Então, 0800 186 6.000 e já fazer a sua assinatura, tá bom? Eu fico por aqui, você por aí, a gente se vê no próximo programa. Tchau. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente.